Muito bom dia, galera, tudo bem com vocês? Hoje mais um dia de videoaula para vocês. Hoje quinta-feira, dia 18. Gente, a aula de hoje é sem dúvida a mais importante que a gente já viu nessas últimas videoaulas. Por quê? Porque a gente vai falar de fatoração. É a penúltima aula antes da gente entrar no tão esperado assunto de equações do segundo grau. Então é muito importante que você tenha o máximo possível de atenção nessa aula de fatoração. Ela vai ser uma aula um pouco mais extensa, um pouco mais longa, mas eu vou te apresentar e dando exemplos dos 6 tipos que você vai ter de fatoração. Beleza. Só que aí você pode perguntar, mas tá, Zé, tu fala toda hora fatorar. O que é fatorar? Me diz, pelo amor de Deus, o que é fatorar? E eu te falo, e é muito simples, olha lá. Fatorar, gente, é transformar em um produto. Toda vez que você quiser transformar em um produto, é fatorar. Você consegue fazer fatorações, inclusive com números. Só que agora nós vamos trabalhar com fatoração não só com números e letras, ou seja, expressões algébricas. E as formas que você tem para fatorar são 6. São 6 tipos de fatoração. E nós vamos ver cada um deles. A gente vai ver o fator comum em evidência, o agrupamento, a diferença de dois quadrados, o trinômio quadrado perfeito, a fatoração do produto de Steven e a soma e a diferença de dois cubos. Tu deve estar te perguntando o seguinte, tem alguns nomes, José, que você já falou em aulas anteriores. Eu já falei sobre o produto de Steven, só que agora eu vou fatorar o produto de Steven. Eu já falei em soma e diferença de cubos, só que agora eu vou fatorar. E mais, eu já falei também da diferença de dois quadrados, só que agora eu vou fatorar, tá certo? Então agora, o que nós vamos ver? Eu já te disse o que é fatorar. Fatorar é transformar em um produto. Eu tenho uma expressão algébrica, eu quero fazer com que essa expressão algébrica seja reescrita na forma de um produto. Bem aqui, ó. E como é que eu faço o que eu devo fazer para que isso ocorra? Eu devo fazer um processo chamado fatoração. E tem 6 maneiras de se fazer essa fatoração. Então agora vamos ao primeiro caso, que é a fatoração por fator comum em evidência. Ok? Vamos lá. Gente, olha só. O nosso primeiro tipo de fatoração é também o mais simples, que é o fator comum em evidência. Quando é que você vai fatorar usando esse método? Muito simples. Quando tiver algo que se repete em mais de um termo. Ficou difícil? Vamos lá. Vou fazer uma com números para você ver como é que funciona. Olha lá, acompanha comigo. Imagina que você tenha que fazer essa soma aqui, ó. Certo? Essa soma aqui, você sabe o resultado. Dá 16. Só que eu quero fatorar. Eu quero transformar isso em um produto. Lembra que fatorar é transformar em um produto? Só que a gente vai fazer com número. E depois a gente vai, para as letras e números. Veja que eu posso reescrever isso da seguinte maneira. Eu posso escrever 4 vezes 1 mais... Quem é o 12, galera? Bem, 12 tu sabe que é 4 vezes 3. 4 vezes 3, 12. Percebe que agora eu tenho um elemento que se repete nos dois. Ó. Tá vendo aqui? Ó? Ele está se repetindo, tanto nesse primeiro termo quanto nesse segundo. Então, como ele se repete, o que ele é? Ele é um fator comum. Aí eu posso colocar ele em evidência. Vou colocar ele em evidência aqui. Quem é ele? 4. Aí fica 4 vezes. Lembra? Fatorar é transformar em um produto. Então, 4 vezes. Aí quem? 1 daqui mais 3 daqui. Ok? Igual 4 vezes 3 mais 1, 4. E quanto é 4 vezes 4? 16. Lembra? 16 também seria o nosso resultado bem aqui, ó. Então percebe que eu transformei algo que era numa soma, eu transformei em um produto. É fácil ver com os números, mas com as letras também não é difícil. Veja, olha o que você tem aqui. Eu tenho uma expressão algébrica aqui. Eu quero achar qual é o termo, qual é o fator comum para que eu possa colocá-lo em evidência. Vamos lá.
Aqui eu tenho 6x ao quadrado e aqui eu tenho 12xy. Posso reescrever tudo isso da seguinte maneira, ó. 6x ao quadrado mais. Galera, quem é 12? Bem, 12 é 6 vezes 2, vezes x, vezes y. Agora eu posso colocar o fator comum em evidência. Galera, quem é que se repete nos dois? Primeiro número. Qual é o número que se repete nos dois? Muito fácil. É o 6. Tem um 6 aqui e um 6 aqui. Mas tem uma letra que se repete nos dois. Que letra é essa? O x. Não é x ao quadrado, é só o x. Aqui tem um x, aqui tem outro. Então vai ficar 6x que multiplica quem? Aqui é 6x ao quadrado. Aqui é só 6x. Está faltando quanto para isso ficar igual a isso? Simples, está faltando um x. Então está aqui, ó. Percebe que quando eu multiplicar, volta para cá. X vezes 6x fica 6x ao quadrado. Mas esse 6 já está aqui, esse x já está aqui. Então fica só 2y. Está aqui, ó, o nosso fator comum. Tá? Essa é a nossa fatoração. É tranquilo, você tem que apenas indicar quem é o elemento que se repete, tudo bem? Para fixar um pouco mais, bora fazer esses dois exercícios aqui. Página 11, questão 1. Vou fazer o item A e o item C. E os demais, José? Tua merenda. Tu já sabe. Bora lá. Vamos fazer isso aqui, ó. Quem é 6, galera? Bem, 6 eu já sei. É 2 vezes 3 vezes x. Está aqui, ó. Eu reescrevi isso dessa maneira. Aí eu vou repetir aqui. Mais 2xy. Galera, ficou muito fácil. Quem é que está aparecendo nos dois termos? Ficou fácil que o 2 aparece nos dois termos, certo? Tem 2 aqui, tem 2 aqui. Quem mais? O x. Então tá aqui, ó. Aí vezes... Quem é que está sobrando aqui? 3. Mais. Quem é que está sobrando aqui? O y. Então, tá aqui, ó. Eu acabei de fatorar essa expressão. Fatorei ela de que maneira? Usando o fator comum em evidência. O fator comum em evidência é isso aqui, ó. 2x é o fator comum, que está em evidência. Bem aqui, ó. Quem é o fator comum? O 4, que está em evidência. Quem é o fator comum aqui? 6x, que está em evidência. Então, tu só tira quem é que se repete. E ao tirar quem se repete, você transforma em um produto. Tá aqui, ó. Não tem erro. Porque eu não vou cansar de te repetir. Fatorar é transformar em um produto. Ok? Olha essa daqui. O que é que tu me diz? Bora ver quem se repete aqui? Vamos lá. Aqui eu vou reescrever isso aqui. Vai ficar menos 5 m ao cubo n mais. Você concorda que esse 20 ele é na realidade 5 vezes 4 vezes m ao quadrado vezes n ao quadrado? Confere, né? Agora eu vou fazer o seguinte. Olha o que eu vou fazer. Tem 5 nos dois? Tem. 5 se repete aqui e aqui, ó. Tranquilo. Agora, tenho m ao cubo, mas aqui eu não tenho m ao cubo, eu tenho m ao quadrado. Aqui eu tenho n, mas aqui eu não tenho n, eu tenho n ao quadrado. Então, eu vou fazer com calma essa daqui contigo, ó. Vai ficar assim, menos 5 m ao quadrado vezes m. Repara que aqui é 3, aí 2 com 1 daqui, ó. Tranquilo? Vezes n mais, aí eu vou repetir, 5 vezes 4 vezes m ao quadrado vezes n vezes n. Agora percebe, bora tirar o fator comum? Ficou fácil. Tem 5 nos dois. Tem m ao quadrado nos dois. E tem n nos dois. Vamos lá. Vai ficar assim, ó. 5, tá aqui o 5. M ao quadrado, aqui, o m ao quadrado. N vezes, aí vamos lá.
Esse cara está bem aqui, ó. Esse cara está bem aqui. E esse está bem aqui. Aliás, o 5 está aqui, o n ao quadrado está aqui e o n está aqui. Quem é que está faltando? Só esse m. E o sinal de menos. Então aqui eu vou colocar menos m, tranquilo? Mais, aí vamos lá. O 5 está aqui, o n ao quadrado está aqui, e aqui eu tenho 2n, mas já tem um aqui, então vai ficar aqui 4, tá certo? E um outro n, tá certo? Então aqui, ó, eu tenho o resultado da minha fatoração, colocando o 5n quadrado n em fator comum como evidência. Esse item, inclusive, você pode colocar de outras maneiras o fator comum em evidência. Tem pelo menos mais umas 2 formas aí. Mas, por enquanto, eu quero que você identifique como é que eu tiro esse fator comum. Tá tranquilo? Beleza. Agora vamos para o segundo tipo de fatoração. Vamos falar de agrupamento. Beleza, galera? Bora lá. Ok, gente? Agora nós vamos falar sobre a fatoração por agrupamento. Funciona da seguinte forma. Quando você tiver mais de um termo que é comum, aí você pode fatorar por agrupamento. O tipo 1 que a gente viu, que é o fator comum, é quando só tem um termo que se repete em todos. Agora, por agrupamento, eu posso ter um termo que se repete e outro termo que se repete em outra parte da expressão. Para você entender isso, vamos primeiro brincar com os números. Eu sempre gosto de fazer com os números para depois você entender como é que funciona com as letras. Acompanhe. Eu quero fatorar por agrupamento. Ainda há pouco, no exemplo anterior, a gente viu que 4 mais 12 é 16. Agora, bora colocar mais um aqui. 5 mais 15. Beleza. Se você for perceber, isso aqui é uma soma em que você tem 20 e 36. Dá 36. Eu quero transformar isso num produto. E para eu transformar isso num produto, eu quero fazer isso num produto por agrupamento. Funciona assim, ó. Esse carinha aqui fica 4 vezes 1 mais... Quem é 12, gente? Bem, 12 é 4 vezes 3. Mais, tá aqui o 5 vezes 1, ó. Mais 5 vezes 3. Quem é o fator comum nesse pedaço aqui, gente? Você já percebeu, né? O fator comum é 4. Então vai ficar 4 que multiplica 1 mais 3. Mais... Quem é o fator comum aqui agora? Não é o 5? Então vai ficar 5 que multiplica 1 mais 3. Tranquilo? Você percebe que agora esse termo, eles se tornam iguais? Se eles se tornam iguais, fica claro que você vai ter que fazer um novo agrupamento, um novo fator comum. E ao fazer isso, deixa eu até apagar aqui para dar um pouco mais de espaço para a gente, você acaba conseguindo exatamente transformar toda essa soma num produto. Olha só. Quem é que está se repetindo aqui? Não é esse termo 1 mais 3? 1 mais 3? Então vai ficar assim, ó. 4 mais 5 vezes 1 mais 3. E se você for observar, quanto é 4 mais 5? Bem, 4 mais 5 é 9. Vezes 1 mais 3 é 4. E quanto é 9 vezes 4? 36, que era o resultado que a gente tinha que encontrar bem aqui. Então, é fácil você perceber que o agrupamento você já faz desde o 6º ano, quando você trabalha com números, só números. Só que agora você tem números e letras. Bora fazer esse exemplo bem aí que está no teu material, para você verificar. O que que você tem? Você tem isso aqui, ó. Você tem 13x mais 13y mais ax mais, sei lá, deixa eu ver aqui, ay. Ok. 13x mais 13y mais ax mais ay. Quem é, gente, o fator comum aqui?
não é o 13? Então vai ficar 13 que multiplica x mais y. Mais. Galera, quem é o fator comum aqui, ó? Não é o A não está se repetindo nos dois? Então vai ficar A que multiplica x mais y. Agora percebe, x mais y se repete nesses dois produtos que eu formei. Eu primeiro usei o fator comum. E agora eu vou tirar ele como evidência. Então vai ficar 13 mais A vezes x mais y. Está aqui a resposta. Esse é um exemplo que está no teu livro, dá para você fazer e observar tranquilamente. O que eu quero que você note? Tu só chega na fatoração por agrupamento quando tu faz um fator comum. Então, toda vez que tu fizer um agrupamento, tu vai automaticamente estar fazendo um fator comum por evidência. Tu faz e depois junta eles dois. Aí você tem o que a gente chama de agrupamento. Para ficar mais claro para ti, bora fazer aqui o seguinte, ó. Página 11, exercício 2. Vou fazer o item A e vou fazer o item C contigo aqui. O item C, por exemplo, tá ou não tá muito fácil para você fazer? Olha lá, esse carinha aqui, ó. Quem é o fator comum? Não é o 7? Então vai ficar 7 que multiplica A mais B. Tranquilo? Mais. Percebe que aqui eu tirei fator comum. Quem é que está se repetindo aqui nos dois? Não é M? Então, fator comum. M vezes A mais B. Agora, eu tenho o que está entre parênteses A mais B também está se repetindo. Então, eu posso colocar um fator comum novamente. Quando eu repito o fator comum, aí eu gero o que nós chamamos de fatoração por agrupamento. Ele não está se repetindo nos dois, então vai ficar assim, ó, 7, que é esse mocinho que está aqui, mais M vezes A mais B. Tranquilo, ó. Acabei de ter a minha fatoração, diz que fatoração, né? Fatoração por agrupamento concluída, certo, gente? Muito tranquilo. Bora fazer o item A aqui. Para você fazer o item A, vamos pensar da seguinte forma. X, 3x, AX. Que tal a gente colocar ele como, arrumando ele aqui, ó, 3x mais AX. Já fica mais fácil a gente ver isso aqui, certo? Aí aqui, ó, eu tenho menos, aqui não está 6, gente. Se está 6, eu posso escrever assim, ó, 3 vezes 2y. Seria um problema. Menos 2ay. Também seria um problema, certo? Ok. Agora, quem é o fator comum aqui? Me diz aí, quem é o fator comum? O fator comum aqui, fica claro para todo mundo que é x. Um x que multiplica 3 mais a. Sim ou não? Beleza. Aí aqui o que eu vou ter? Tem menos nos dois, né? Então, menos. Agora me diz, quem é que está se repetindo nesses dois aqui, ó? Nesses dois termos? Além do sinal de menos. Você concorda que é o 2y? 2y aqui e o 2 e o y aqui. Então eu vou tirar ele, vai ficar 2y que multiplica quem? O 3, certo? E aqui vai ficar mais a. Tranquilo? Lembra que eu tirei o 2 como evidência, ficou todo mundo aqui. Agora eu posso agrupar, olha, está se repetindo, está se repetindo. Eu vou tirar de novo o fator comum. Quando eu tirar de novo o fator comum, eu vou ter o agrupamento. Então eu posso escrever assim, ó. Vai ficar x menos 2y, x menos 2y, vou fazer um pouco menor aqui para caber, e aqui 3 mais a. Pronto. Está fatorado o meu item A. Tranquilo, gente. Transformei um produto, usei duas vezes o fator comum em evidência, e quando eu uso mais de uma vez o fator comum em evidência, eu tenho uma fatoração por agrupamento. Tranquilo? Vamos para mais um tipo de fatoração, o item 3. Ok, gente? Agora nós vamos falar do terceiro tipo de fatoração,
Esse aqui é um tipo até mais tranquilo, que é a diferença de dois quadrados. Por que eu digo que ele é mais tranquilo? Porque você só identifica a diferença de dois quadrados quando você tiver um binômio. Binômio significa que você vai ter que ter apenas dois termos. Tranquilo? Se você tiver apenas dois termos, vai dar tranquilamente, ok? Agora, como sempre a gente vem fazendo, eu vou primeiro fazer com números, para você ver como é que fica. Como eu começo com a diferença de dois quadrados, vamos pensar da seguinte maneira, ó. Eu tenho aqui 49, tranquilo? 49 menos 16, tranquilo? Essa conta aqui você já sabe o resultado, mas vamos usar essa metodologia aqui. 49, você sabe que é 7 ao quadrado, não sabe? Sabe sim. Aqui é 7 ao quadrado. Menos, galera, 16. Quem é 16? 16 é 4 ao quadrado. Então, quando você tiver uma diferença de dois quadrados, você vai transformar esse binômio em um produto da soma pela diferença. Acompanha comigo. O que você vai ter aqui, ó? Eu tenho 7 e 4, não são ao quadrado? Então eu posso escrever assim, ó. 7 mais 4 vezes 7 menos 4. Bora ver se funciona? Galera, eu tenho 49. Eu tiro 16, tu concorda que eu vou ficar com 33? Pois bem, quanto é que eu tenho aqui? 7 mais 4. E quanto é 7 mais 4? É 11. Bem, aqui eu tenho 7 menos 4. Quanto é 7 menos 4? É 3. E quanto é 3 vezes 11? 33. Percebe que eu chego no mesmo resultado, mas eu transformei o que era uma diferença de dois quadrados, tá certo? Em um produto. Se eu transformei em um produto, eu fatorei. Que é essa a ideia. Fatorar é transformar em um produto. Então, eu posso escrever isso da seguinte maneira. Se eu tiver a ao quadrado menos b ao quadrado, posso escrever como sendo a mais b vezes a menos b. É essa estrutura aqui que nos interessa. É essa estrutura aqui que você vai utilizar. E se você bem lembrar, nós já vimos isso nos produtos notáveis. Só que a gente viu daqui para lá. Agora a gente está fazendo o contrário. Pois é. A fatoração pela diferença de dois quadrados, ela acaba sendo um processo inverso do produto notável, em que eu tenho que transformar agora em um produto. Essa é a ideia, tranquilo? Então, vamos acompanhar exemplo número 3, que está aí no teu livro. Diz o seguinte: 9x ao quadrado menos 25y ao quadrado. Vamos escrever isso na forma de dois quadrados. Então, quem é 9x ao quadrado? Bem, 9x ao quadrado, gente, é 3x ao quadrado. Confere? Porque 3 ao quadrado, 9. X ao quadrado, menos, tranquilo? Aqui não está 5y ao quadrado? Aliás, 25y ao quadrado, então eu vou escrever 5y aqui ao quadrado. Agora eu posso usar a mesma estrutura que eu usei bem aqui, ó. Eu faço um com a soma, multiplicado pelo outro dá diferença. Então o que é que nós vamos ter? Está igual aqui, esses dois somando, 3x mais 5y, vezes 3x menos 5y. Pronto. Está fatorado o meu exemplo número 3. Tranquilo? Sempre fica fácil você identificar a diferença de dois quadrados, porque, ao contrário das outras fatorações, você não vai ter vários termos. Quando você utilizar essa técnica, só haverá dois termos, só haverá um binômio. Dois termos, ó. Dois, sempre vai haver apenas dois termos. Vejam só esse caso. Eu vou fazer agora o exercício que está na página 11, questão número 3. Vou fazer o item A e vou fazer o item C. E adivinha o que vai acontecer? E os demais? É a tua merenda. Já sabe disso. Então vamos lá.
Esse aqui, como é que fica? Eu posso reescrever ele dessa forma. X ao quadrado menos 16, galera, é a mesma coisa que 4 ao quadrado. Isso aqui não é a diferença de dois quadrados? Então eu posso escrever de que maneira? Um é a soma, x mais 4, vezes o outro é a diferença, x menos 4. Pronto, muito fácil, não tem nem com o que você se preocupar, já matou a questão. Simples, 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 tá? Bora fazer o item C. Binômio x ao quadrado menos 9 sobre 25. Bora escrever ele como diferença de dois quadrados. Vai ficar assim, ó, igual a x ao quadrado menos 9 sobre 25 é 3 sobre 5 ao quadrado. Tranquilo? 3 ao quadrado, 9, 5 ao quadrado, 25. Então eu posso escrever ele assim, ó, x mais 3 sobre 5 vezes x menos 3 sobre 5. Está aqui, galera. Mais uma vez, eu chego a um resultado esperado dentro daquela estrutura que a gente está trabalhando. Percebe que eu não estou apresentando a vocês tecnicamente nada de novo. Eu estou só invertendo o processo. Quando eu falei de produto notável, eu fui daqui para cá. Agora, como é fatoração, eu estou fazendo o inverso. Eu estou indo daqui para cá. Tranquilo? Beleza? Vamos agora ao quarto tipo de fatoração.